Sejam todos muito bem-vindos! Uhul! Sejam bem-vindos, amores, a mais uma live aqui no TikTok. Essa live que, se Deus quiser, se der tudo certo, se a tecnologia não falhar conosco, essa live vai ficar registrada, salva lá no YouTube. Então, quem tá chegando agora lá no YouTube, caso você esteja no YouTube assistindo agora essa live, se sinta também, abraçado, abraçada. E quem tá aqui ao vivo, agradeço também a disponibilidade de vocês, o tempo, em estar aqui me ouvindo, dedicando realmente a abrir o coração e receber um pouquinho desses pensamentos, dessas reflexões, insights que eu vou compartilhar aqui com vocês, viu? Estou muito feliz em estarmos mais uma noite juntos. Tantas coisas podem acontecer que a gente não fica pensando nisso, né? A gente não para pra realmente prestar atenção, mas ter esse compromisso, gente, diário, praticamente, é algo que demanda muito, né? Tanto de mim como de vocês, de quem está aqui me assistindo, né? Você para todos os dias, praticamente, para dedicar um tempo a me ouvir. E tantas coisas poderiam acontecer, tantas coisas, tantos imprevistos poderiam acontecer e que não permitiria, que a gente estivesse aqui juntos, mas pela graça de Deus, pela mão generosa dele, pela mão misericordiosa de Deus, nós estamos aqui juntos em mais uma noite. Então isso já é motivo de muita gratidão, porque Deus nos livrou de uma série de coisas que poderiam ter acontecido e estamos aqui vivos, salvos, protegidos, cuidados, amados, compartilhando do amor dele, porque eu sinto que essas lives têm essa característica, São lives cheias de carinho. Todos nós aqui temos muito respeito e carinho uns pelos outros, Dificilmente eu recebo... vira e mexe tem algumas coisas, de falta de respeito, assim, de umas injeções. Mas, no geral, é sempre muito alegre. Olha só, o Kaique enviando vários presentes, Kaique. Ai, obrigada. Você não tem noção, Kaique, ou talvez você tenha, do quanto esses presentes aqui no TikTok são especiais. Se você puder, então, já que você está enviando vários, envia esse beija-flor. A meta são 6 beija-flores. Nem sei se existe esse plural. Então, se você puder, assim a gente pelo menos bate a meta da live de hoje, Então, assim, já que você tá dando vários presentes aleatórios, você pode dar só uma sugestão aí. Ai, amores, é muito divertido estar aqui no TikTok, viu? Cada novidade, gente, cada hora me surpreende de uma forma diferente. Mas, então, oficialmente, começamos a live. Para quem não sabe, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, sempre tem muitas pessoas pela primeira vez. Aliás, se identifiquem aqui, me contem quem está aqui me ouvindo pela primeira vez. Escreve aqui da onde você tá me vendo, de onde você tá me ouvindo, para que eu saiba da onde você é, te conheça um pouquinho mais. Olha aí, já temos, Emanuela, Monique, quem mais? Temos mais pessoas? Recife, olha só, Marquinhos de Brota, São Paulo, Nilton Cardoso de Piracicaba, Washington Hermeto de Belo Horizonte, olha só, o Kaique também, a primeira vez, a Bruna de Goiânia, T Blues, Recife, olha só quantas pessoas novas aqui, tô falando, sempre tem pessoas novas, isso é muito feliz pra mim, saber que eu tô alcançando novos corações. Zil de Minas Gerais, BH, então, sejam bem-vindos, amores, essa live. Samuel também tá pela primeira vez, ele é de Amapá, olha só, de longe, Macapá. Que demais! Amém! Cheia do Espírito Santo, amém, que assim seja sempre. Então, para quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu explicar, um pouquinho do que são essas lives. Elas são lives devocionais. Por quê? Eu falo que os devocionais, eles servem para fortalecer o nosso espírito, para nutrir o nosso coração, a nossa alma e realmente, assim, inspirar para que a gente continue avançando em nossa caminhada com Jesus. Então, nós precisamos entender mais sobre Jesus, precisamos buscar mais dele para que a gente, assim, consiga
elevar, aumentar a fé do nosso coração para que a gente não caia, porque durante o caminho, sim, nós temos muitas pedras onde podemos tropeçar ou podemos olhar para essas pedras e enxergar ali uma grande oportunidade para a gente avançar com mais velocidade, com mais ânimo. Então, quanto mais a gente tem momentos de leitura da palavra, quanto mais a gente tem essas trocas, que são trocas de reflexão acerca de algo que está escrito, né? Algo falado aqui, nesse nosso devocional, eu sinto que mais a gente consegue se fortalecer e é sempre muito, muito, muito gostoso, gente, compartilhar com vocês a minha leitura da Bíblia. Então, assim, por que é uma live devocional? Porque eu leio algum trecho da Bíblia e aí, com base nisso que eu li, eu vou trazer uma reflexão. Então, assim, são reflexões do meu coração. Não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para compartilhar. Eu penso que é diferente, tá? Então, é como se vocês fossem amigos meus. Como se fossem, não. Vocês são amigos meus de longe. Alguns colegas, alguns eu acabei de conhecer. Mas é essa troca mesmo. Então, eu gosto de vocês... em ver vocês, né, aqui, ó, comentando. Tem uma pessoa também da minha equipe aqui, o Felipe, que sempre me ajuda. Então, caso tenha algum comentário super relevante, ele me manda aqui, aí eu, enfim, ele fala, ó, tal pessoa mandou essa mensagem, você dá uma olhada, ou então fixa, enfim. Então, eu gosto dessa troca com vocês, porque eu gosto disso, sabe? Eu penso que isso agrega, né, quando a gente tem essa troca. Eu sempre falo, gente, o que eu tô falando tá fazendo sentido? Isso é muita loucura da minha cabeça ou não? Porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Quando a gente tem essa mentalidade aberta para ouvir, para falar, para refletir, para questionar. Ontem nós tivemos uma live também que foi bem especial, falei um pouquinho sobre a alegria, como achar a alegria, e tá lá disponível no YouTube, tá? Então hoje nós vamos falar sobre tentação. O que são as tentações, né? Como elas acontecem, elas são boas, são sempre ruins? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Então, eu quero trazer para vocês, antes de eu começar a leitura, eu vou ficar em cima de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, antes de começarmos, né, a explorar este tema, tentações, eu quero que vocês anotem aí essa passagem para que vocês possam depois também refletir sobre ela, para que vocês possam ficar aí pensando, meditando no que diz o Senhor a nós, tá bom? Então, primeiro é Tiago, versículo 12. Eu vou ler mais uma vez. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Então, essa primeira parte eu já quero trazer, já quero começar essa nossa reflexão. Por quê, gente? Feliz é o homem. Só essa parte, feliz é o homem, a gente já poderia conversar e ficar, né, tentando encontrar no coração respostas do que Jesus quis dizer, né, quando Tiago, o que ele trouxe, né, ao coração de Tiago quando ele escreveu isso, né? Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Porque ontem nós falamos sobre como encontrar, como achar a alegria. E aí, quando você está vivendo uma provação, né? Quando você está vivendo uma provação, uma tentação, é difícil muitas vezes a gente conseguir reconhecer a alegria. Parece que Deus nos abandonou em alguns momentos, parece que Ele não está nos ouvindo, ou então a gente entra no medo da gente ter se afastado dele, da gente ter pecado, né? Da gente ter, assim, errado de uma forma que a gente não vai conseguir desfrutar novamente da presença do Senhor, né? Porque quando a gente está passando por alguma tentação ou por alguma provação, algum momento desafiador, é muito fácil a nossa mente ficar nublada, o nosso coração se apertar, se angustiar e a gente esquecer da mão misericordiosa de Deus.
Então, amores, eu quero que a gente grave isso no nosso coração. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. O que isso significa? Que mesmo diante das aflições, mesmo diante daquela angústia que a gente pode sentir no peito, mesmo quando tudo diz que não, a gente precisa continuar sendo fiel a Deus, colocando em xeque a nossa confiança nele, porque se nós confiamos nele, nós precisamos permanecer com os olhos nele, crendo que isto é uma fase, este não é o ponto final, é uma fase, é um momento, e que está gerando em você fortalezas interiores, está gerando em você resiliência, está gerando em você um caráter íntegro, está gerando em você confiança. Sabe por que tantos casais vivem relacionamentos tóxicos, abusivos? Não só casais, né? Mas também relações assim no trabalho, relações assim até mesmo na família. Por quê? Porque são pessoas que têm um buraco no coração, que estão esquecidas que são filhos amados de Deus. Porque se nós cremos que somos filhos amados do Senhor, nós precisamos crer também que Ele está cuidando de nós e que Ele tem coisas alegres a nós. Se nós fizermos a nossa parte, que não é sobre os nossos fazeres, não é sobre aquilo que você faz no mundo, mas é sobre o seu coração. Se o seu coração estiver sendo dia após dia, momento após momento, se você estiver com o seu coração em quebrantamento, ou seja, se você estiver numa constante busca por uma conversa com Jesus, se você tiver essa intenção no seu coração de ter sinceridade, de estar na presença dele, de querer ter um relacionamento com ele, de querer conversar com ele como você conversaria com um amigo. Outro dia eu ouvi até um exemplo muito interessante, né? Que é quando a gente faz para quem viaja sozinho, para quem dirige, ou para quem mesmo de ônibus, né, viaja ali sozinho. Eu sempre viajei muito sozinha. E aí, muitas vezes, passamos tanto tempo, ou mesmo no carro com outras pessoas, às vezes, né, a gente não tá falando com outras pessoas, mas a gente tá num diálogo interno. A gente tá ali, ó, com os nossos próprios pensamentos. Então, não necessariamente você precisa ter outras pessoas para você ficar nesse diálogo mental. Você pode estar só e você tá naquele diálogo com você mesmo, com a sua própria cabeça. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tá com outras pessoas e você passa todo um caminho conversando com essas pessoas. E aí parece que até o caminho se torna mais curto, parece que o tempo passa rápido, o caminho fica mais curto. Por quê? Porque na troca com o outro, você nem viu o tempo passar. Você sentiu seu coração sendo ali, né, mexido, sendo preenchido talvez. E eu penso, amores, que Jesus, assim como o nosso Pai, Deus, né, eu penso que tudo que eles desejam é que a gente desenvolva este hábito de conversar com Ele, sabe? Essa busca por uma orientação do Espírito Santo, para que a gente esteja realmente mais em comunhão com Jesus, para que a cada momento do nosso dia a gente possa pensar com Ele, a gente possa estar nesse diálogo mental, nesse diálogo interno com Ele. É um desejo do seu coração incluir Jesus em todos os momentos do seu dia? O quanto você tem se dedicado a isso? Você já parou para pensar, você já parou para observar a quantidade de diálogos internos que você tem diariamente, constantemente, com a sua própria cabeça? Quantas coisas passam dentro da sua cabeça em minutos? Quantas emoções, quantas coisas você pensa? Como seria se você trocasse esses pensamentos, esses diálogos internos e autocentrados em conversas com Deus, em conversas com Jesus? Imagina se Jesus habitasse na nossa mente o tanto que a gente se habita.
Se isso é possível, vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não sei se tá parecendo um papo muito doido, mas eu acredito que vocês estão conseguindo entender o que eu tô tentando falar aqui, gente. Porque é tão, não sei, ao mesmo tempo que é tão abstrato, parece que é tão comum isso, né? É tão, tipo assim, nossa, é tão óbvio. Como que eu nunca percebi antes o tanto de diálogo interno que eu faço comigo mesma? Só que, sim, também é normal que a gente não pare para observar isso. Que a gente não pare para prestar atenção nisso. A gente simplesmente vai vivendo, vai falando. E muitas vezes, o que é pior, nós vamos acreditando nesses diálogos internos que grande parte são mentirosos. São diálogos com base em percepções equivocadas nossas em relação às coisas, em relação a nós mesmos. E tudo isso acontece, gente, porque a nossa identidade não está bem definida, não está bem esclarecida a nós mesmos. A nossa identidade em Cristo Jesus. E só tem uma forma da gente encontrar a nossa verdadeira identidade, que é buscando mais dele, é conhecendo Jesus mais de perto. Quanto mais a gente conhece a Jesus, mais nós recebemos a nossa verdadeira identidade, mais nós nos descobrimos. E aí sim, mais nós conseguimos trocar os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias percepções e conclusões por aquilo que Deus pensa de nós, por aquilo que é a verdade das coisas. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente teria que levar isso mais a sério. O que isso significa? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ou seja, ele é tudo o que todos nós buscamos. Então, ele sabe de todas as coisas. Não seria muito mais assertivo se nós, ao invés de decidirmos por nós mesmos, com base naquilo que a gente carrega dentro de nós, com base naquilo que a gente tem como referência de passado, experiências, aquilo que as pessoas falam, aquilo que elas nos demonstram a nós, não seria muito mais assertivo se a gente buscasse nele as respostas, se a gente buscasse nele o caminho, as decisões, as melhores decisões, será que não vem dele? Então vocês percebem, amores, que é uma troca do foco do nosso próprio umbigo para colocarmos o foco em Cristo Jesus. E aí quando nós passamos por tentações, por provações, por momentos desafiadores, parece que fica muito explícito. Ai, Daniel, obrigada, me deu mais um beija-flor. Falta pouco agora para nossa meta, hein, gente? Parece voz da Sandy. Tava demorando para na live de hoje alguém falar disso. Eu falei ontem que em toda live sempre tem pessoas que falam que eu pareço com a Sandy ou com a voz da Sandy. Eu acho isso incrível, gente. Então, quando nós estamos passando por algum momento desafiador, parece que fica escancarado que só existem duas alternativas. Ou nós nos apoiamos em nós mesmos e nos desesperamos, ou colocamos o foco e a nossa confiança em Jesus. E quando a gente coloca o foco nele, não é que tudo vai se resolver não, gente. Mas aí começa um processo de transformação, um processo de morte, sabe? Morte no sentido de que é uma morte, na verdade, de um falso eu, para que nasça a verdade sobre você, que provavelmente você ainda nem conhece. Se você ainda não deu esse sim profundo a Jesus, talvez você nem tenha noção de quem você realmente é nele. E eu falo isso, gente, por experiência própria. Porque cada vez que eu dou um passo mais profundo, um passo maior em relação a Jesus, um passo em direção a uma vida com mais dele, eu descubro coisas totalmente novas em relação a mim mesma, em relação à minha identidade nele,
eu mudo a minha percepção em relação a mim mesma, eu mudo a minha percepção em relação ao meu merecimento das coisas, eu mudo a minha percepção em relação ao valor que eu dou para as coisas, eu mudo a minha percepção em relação a como eu trato as pessoas, a minha família. Então tudo muda. Não tem como a gente ter um encontro com Jesus e a gente continuar vivendo do mesmo jeito, sentindo as mesmas coisas. Então as provações, assim como as tentações, elas revelam um momento de decisão, um momento de escolha, onde nós só temos duas possibilidades. Ou é Jesus ou não é. Nós nunca estamos só, porém, muitas vezes a gente se esforça tanto, mas tanto, que até parece que nós estamos só, até parece que Deus abriu mão de nós, até parece que Deus nos esqueceu. Só que na verdade é só o nosso esforço, é só um tremendo esforço que estamos fazendo para não aceitar todo o amor que Ele está querendo oferecer a nós agora. Precisava escutar essa mensagem. Amém, Monique. Que bom saber disso, amor. É Deus falando com você. Eu só tô transmitindo aqui, mas na verdade, eu acredito muito nisso, né, gente? Que Deus, ele se utiliza dessa disponibilidade do nosso coração para que nossos irmãos, para que a gente realmente se ajude uns aos outros, para que os nossos irmãos se sintam amados através da nossa vida, né? Essa é a nossa função. Ser servo dele é isso, é a gente renunciar ao nosso eu e fazer a vontade dele. E a vontade dele sempre é lembrar uns aos outros do quanto merecemos perdão, do quanto merecemos amor e o quanto os braços do Pai sempre estarão abertos, prontos a nos envolver, a nos proteger, a nos dar uma nova chance. Então, é muito especial quando a gente começa a ter essa vontade de viver como servo de Jesus, onde a glória não é para nós mesmos, a glória é dele mesmo, sabe? Nada é sobre nós, tudo é sobre ele, gente. Tudo é sobre ele. As nossas conquistas, os nossos fracassos, porque na verdade é tudo sobre este caráter que ele está desenvolvendo, aperfeiçoando em nós, para que a gente possa descobrir a nossa identidade nele. E aí, continuando a leitura, então, de Tiago, diz assim: então vocês entenderam, gente, por que a gente pode se alegrar diante de provações? Porque fica claro a decisão que a gente precisa tomar. É mais fácil, sabe? Porque quando a gente tem muitas possibilidades, são muitos... Sabe quando você vai num restaurante e você tem um cardápio com um monte de opção? São infinitas possibilidades. Não fica mais difícil de você escolher? Você fica às vezes até atordoado, né? Porque são tantas... tanta coisa, tanta variedade, que a gente nem sabe o que escolher. Parece que a gente fica até assim, zonzo. É ou não é? Agora, quando tem objetividade, as coisas elas ficam mais simples. Então é uma coisa ou é outra. E com Deus é assim, não tem meio termo, gente. Ou é ou não é. Então, diante das dificuldades, diante das provações, diante das tentações, nós só temos duas possibilidades. Ou nós pedimos ajuda ao Espírito Santo de Deus, ou nós damos o sim a Jesus e clamamos a Ele e aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, ou nós falamos: Jesus, eis-me aqui, faça a tua obra em mim, começa a tua obra em mim, eu confio em Ti, independente dos resultados, eu não dou conta mais, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como agir, eu não sei como mudar, eu não sei, só sei que nada sei, não é?
Quando a gente assume essa postura de humildade, nós estamos fazendo uma escolha que é: eu quero caminhar com Jesus, eu cansei de caminhar só. Ou podemos continuar insistindo, fazendo força e negando, rejeitando a presença de Jesus, rejeitando a graça que Ele nos concede a cada novo instante. Então aqui diz: depois, feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Não cede, não ceda. Às vezes, quando parece que não vai dar mais, respira, busca fôlego, ora, busca ajuda com outras pessoas. Não ceda, não ceda. Sua mente pode estar dizendo que não vai dar certo, sua mente pode estar dizendo que não vai dar mais. Não ceda, não ceda. Busque ajuda. Porque Jesus, Ele sempre vai te resgatar. Ele sempre vai ao seu encontro, uma vez que você deseja por Ele. Uma vez que você realmente quer viver com Ele. É uma parte nossa, gente. É só o nosso aceito. Ou o nosso aceite. Qual que é o correto? Tem alguém aqui bom em português que eu até esqueci. Eu não sei se as duas maneiras estão corretas. Pensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O que seria essa coroa da vida? Talvez tenham várias interpretações, né? Tem pessoas que, com certeza, teólogos, né, que sabem explicar esse conceito de uma forma muito mais profunda do que eu, né, que comecei agora a estudar e meditar na palavra de Deus. Mas o que eu entendo, gente, é que a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam é esta certeza de que nada foge dos planos dele. E nesse lugar, nessa confiança, nós nos sentimos tão amados. E tem algo que o ser humano busca mais do que amar e se sentir amado? Fala sério. Tem algo nesse mundo, se a gente for olhar com profundidade, se a gente colocar uma lupinha por trás de todas as ações das pessoas, por trás de um desejo de ter uma marca global, multinacional, gigante, ser a pessoa mais famosa do mundo, a mais bilionária, o que tem no fundo? Você vai encontrar a vontade de se sentir aceito, de se sentir reconhecido. Sabe aquela coisa assim, eu venci na vida, eu fiz. E o que isso esconde? Um desejo profundo de ser amado, de ser aceito. Então, no fundo, amores, independente de quais sejam os formatos disso, as pessoas buscam amar e se sentirem amadas, se sentirem preenchidas, se sentirem pertencentes. O que nós esquecemos e o que muitos não sabem é que a única forma da gente ter isso é com Jesus. É na presença dele, é na busca por ele, é na vontade de viver para ele. Então, a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam, eu entendo como este sentimento de eu pertenço. Eu pertenço a Deus. Eu tenho um lugar garantido, seguro. E nada vai tirar esse lugar. Nada vai tirar essa certeza que eu estou carregando no meu espírito, na minha alma, no meu ser, de que eu sou amada e de que eu tenho um lugar confortável ao lado do meu Pai, nos céus, e que eu posso viver esse lugar confortável na minha mente, no meu coração, a cada instante que eu, aqui, nessa jornada aqui humana, a cada instante que eu olhar para Ele, me entregar, me render a Ele, eu vou conseguir sentir essa certeza mais uma vez renascendo dentro de mim. E esse é o maior presente que a gente pode ter. É o maior presente que o presente pode nos oferecer. Essa certeza de que nós já somos aceitos,
de que nós somos pertencentes, nós somos amados, verdadeiramente amados. Esta é a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Na minha visão hoje, no meu entendimento, aquilo que o Espírito Santo revela ao meu coração. E é um lugar tão maravilhoso que não tem preço, não tem preço. Então, a cada vez que a gente passa por uma dificuldade, a cada vez que a gente vê, sabe, pessoas nos rejeitando, a cada vez que a gente vê pessoas interpretando as coisas de uma forma tão contrária ao que a gente de fato gostaria, a cada vez que a gente passa por um rompimento, aliás, porque tem relações que se rompem, né? Tem relações profissionais que se rompem, tem relações afetivas que se rompem, tem relações familiares que se rompem. A morte acaba sendo um rompimento também. E isso tudo dói. Às vezes nos faz questionar, será que tem valor a minha vida aqui? Será que eu tenho importância aqui? Será que a vida realmente ela é digna de ser vivida? O que é a vida? O que é viver? O que é estar aqui? Por que eu estou aqui? Todas essas perguntas, todos esses questionamentos são válidos. Mas eles são válidos quando eles nos levam, quando eles nos conduzem a esta vontade de ter essas respostas em Cristo Jesus. Quando, através desses questionamentos, nós somos conduzidos a um estado de humildade e de reconhecimento de que realmente existe uma grandeza, existem mistérios da vida, existem porquês que talvez a gente nunca vai entender, porque são complexos demais para a nossa humanidade. E é por isso que nós precisamos recorrer ao Criador da vida, aquele que gera a vida em nós, aquele que gera a vida no mundo. E aí, quando nós nos deparamos com esse estado, né, de humildade, de rendição, de por quê? O quê? Esse estado de eu preciso de respostas. Quando a gente tem essa pergunta sincera no coração e a gente deseja que Jesus se revele a nós, nós somos contagiados, contaminados, invadidos por esta certeza de que Ele é vivo, Ele é real, Ele é presente. E não há um pedido sincero que fique sem resposta. E para que a gente usufrua mais dessas respostas, para que a gente tenha cada vez mais convicção, cada vez mais certeza no coração de que Jesus é conosco, a gente precisa buscar mais dele, dedicar mais tempo a ele, as coisas dele, fortalecer o nosso espírito, porque tem que ter constância, gente, tem que ter prática, tem que ter constância, tem que ter fidelidade, como diz aqui. Porque senão não adianta, a gente passa por uma experiência linda num dia, no outro, você se esquece, você não ora, você não conversa com Deus, logo você já vai cair no automático, logo você já vai estar esquecida de tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que parecia tão grandioso, tão maravilhoso, tão transformador, daqui a pouco se transforma num passado, numa lembrança, numa vaga lembrança, que faz bem ao seu coração, mas parece que já não tem mais tanto efeito dentro de você. E aí você volta para um automático, você volta para um jeito de pensar antigo, você volta para o pecado, que é onde você só busca saciar a si mesmo, a si próprio. E aí você vai tendo seu coração sendo apertado novamente, silenciado, abafado, entristecido.
E aí, amores, eu quero falar para vocês desse livro aqui, ó, Uma Vida com Propósitos. Eu tenho indicado ele há um bom tempo já, porque ele é pra gente ler um capítulo por dia e às vezes tem alguns capítulos como esse, né? Sobre a tentação, que é o capítulo 26. Eu tô há dias refletindo nesse capítulo, porque eu tô vivendo coisas que tem tudo a ver com este tema. Então eu tô há dias nesse capítulo porque eu sinto que eu ainda preciso digerir mais coisas, tem mistérios aí que eu preciso entender. Então eu vou lendo com uma certa lentidão, o que eu penso que é muito positivo, né, quando se trata de um livro assim tão profundo. E aí eu quero ler uma coisa que eu achei aqui tão interessante, porque quando a gente passa, né, pelas tentações, pelas provações, às vezes a gente tem essa vontade de jogar tudo pro alto e desistir. Só que, ao mesmo tempo, como eu falei, nós nos deparamos com uma decisão a ser tomada. Só temos dois caminhos. Ou a gente segue a vida no automático e não olha para nada, deixa como as coisas estão e vai cada vez mais se angustiando até o momento que você não vai aguentar mais. Tem gente que precisa descer ladeira abaixo para falar, deu. Ou tem gente que morre porque assim, não quis abrir mão do seu próprio jeito de viver. Morre angustiado, morre com o coração insatisfeito, porque não quis dar o braço a torcer, porque não quis desistir do seu próprio jeito de viver, não abriu espaço para que Deus falasse ao coração. Quantas pessoas recebem a oportunidade de viver uma vida com Cristo Jesus e rejeitam? Quantas pessoas, gente, têm a oportunidade e não aproveitam dela, se auto-sabotam. E aí aqui eu achei tão interessante que diz assim, ó: quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então são 9 atributos que o Espírito Santo traz a nós, que quanto mais a gente se enche do Espírito Santo de Deus, mais nós recebemos também desses frutos do Espírito, né? Mais nós sentimos amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Então são 9 frutos do Espírito. Como, porém, o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Não. O fruto sempre se desenvolve. Olhem isso, gente, prestem atenção nisso. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Ok? O fruto, ele leva tempo até se desenvolver. Não é do dia para a noite. Então, os frutos do Espírito, eles são dia após dia. Eles são gerados em nós a cada dia e eles vão amadurecendo dentro de nós. Não é do dia para a noite. Você não pode pedir para uma pessoa que acabou de começar uma caminhada com Jesus, você não pode exigir dela que ela tenha paciência com tudo e todos. Se ela era uma pessoa super explosiva, raivosa, que xingava todo mundo, que brigava com todo mundo, você acha que do dia pra noite ela vai mudar radicalmente? Pode até ser que sim, mas é muito raro, gente. Na verdade, assim, é até perigoso, porque provavelmente essa pessoa vai estar reprimindo muitas coisas. Então, saibam, você pode ter um insight do dia pra noite, você pode ter uma visão, assim como Paulo teve uma visão, uma revelação, mas... E aí essa visão, essa revelação vai gerar em você uma mudança total, 360, de comportamento, de estilo de vida. Você muda realmente, né? Eu creio sim que as pessoas podem mudar do dia para a noite. Ela pode ter uma visão que vai mudar tudo. Só que aí ela precisa lidar
com a constância, ela precisa lidar com o dia a dia, ela precisa lidar com o amadurecimento, ela precisa amadurecer nesta nova fase, entende? Então você pode realizar a mudança, só que você precisa fazer uma manutenção nessa mudança, nessa nova fase. E aí esta manutenção é este amadurecimento, que é dia após dia e é lento, ok? Então aqui diz, né? Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha. Olha só o que eu trouxe para vocês. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha. Lembra que eu falei? Não tem meio termo, gente. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Ou você mudou ou você não mudou. E o que vai revelar isso? As suas atitudes. As motivações do seu coração. Porque às vezes você está fazendo as coisas, aos olhos das pessoas você está fazendo tudo certo. Só que as motivações do seu coração estão sendo egoístas. Você está fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E aí, isso não é mudança efetiva. E aí, o seu caráter não vai estar sendo aperfeiçoado. Então, fiquemos atentos a essas sutilezas do dia a dia. E a vida com Jesus, ela implica esta lupinha para que a gente reconheça cada vez mais esses gaps entre a nossa fala, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Então vou continuar aqui. Olhem que coisa interessante, gente. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta àquela que você quer tanto desenvolver. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Porque você amar quem é bonzinho com você, quem é fofinho com você, é fácil, não é? Agora, nós amarmos, vocês percebem, gente, que pra gente amar aquele que é injusto conosco, aquele que parece que está sendo completamente injusto conosco, a gente precisa buscar a Jesus, porque por nós mesmos a gente não dá conta. Vocês conseguem perceber isso? É só por Jesus? É só Jesus na causa mesmo? E esse é o desafio do Evangelho, gente. A renúncia do nosso próprio eu. É matar o ego. Porque é o ego que quer viver fazendo conforme os prazeres da nossa alma, do nosso jeitinho. Amando quem nos ama, rejeitando quem nos rejeita. Mas é por isso que Jesus, até hoje, as palavras dele não são vividas por todos, não são aceitas por todos, porque ela nos tira da nossa zona de conforto. Entende por que as pessoas são tão infelizes, gente? Porque as pessoas não vivem isso, as pessoas não estão interessadas nisso. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Mas não se coloque nesse lugar, nesse banquinho de vítima. Ai, ó céus, ó terra, é tão difícil. Será que é mais difícil do que o que você está vivendo hoje? Será que o aperto que você sente no peito hoje, será que a aflição que você sente hoje, a infelicidade, a frustração que você sente hoje, ela é mais difícil do que essa tentativa de buscar em Jesus as respostas, buscar em Jesus a forma mais íntegra de ser, de viver, de ser, de agir, de falar? Qual será que é mais difícil? Buscar em Jesus um novo jeito de viver ou sentir o que você tem sentido nos seus dias? Talvez você só esteja se enganando, colocando a dificuldade em Jesus, enquanto que ele traz é justamente a facilidade. O que é difícil, gente, é a gente entregar para ele o nosso jeitinho, sabe? O nosso controle. E aí sim, não é que é difícil, é desafiador. É desafiador.
Difícil parece que é uma coisa que assim, não sei explicar, parece que é uma coisa quase que inalcançável quando a gente fala isso é difícil. Eu penso que não é difícil, é desafiador, porque nos faz sair completamente da nossa zona de conforto, do nosso controle, a nossa vontade de querer ser Deus. Descansar em Deus é muito desafiador, porque faz com que a gente saia da nossa tentativa de querer ser Deus, de querer saber o que é melhor para nós. Soltar o controle é uma das coisas mais difíceis que tem, gente. Ser dependente de Deus. Nós vivemos um momento onde a humanidade tenta cada vez mais ser independente. Todas as coisas, todas as práticas mais valorizadas é a independência no ser humano. Quanto mais autossuficiente ela é, quanto mais independente ela é, mais aplausos ela recebe, mais valorizada ela é. E o caminho que Jesus nos mostra, o Evangelho nos traz para justamente o contrário da autossuficiência, que é a dependência de Deus. É soltar o controle e descansar nele. É falar, eu não sei o que é melhor. Deus, me guie conforme a tua vontade. Me direcione conforme a tua palavra. Alinha o meu querer ao teu querer. Eu não quero fazer do meu jeito, mas eu quero fazer do teu jeito. Eis-me aqui, Jesus. É desafiador para mim, mas eu estou aqui, Jesus. Cumpra em mim o teu querer. Que os meus resultados, que o meu querer não me tire dos caminhos que o Senhor tem para mim. Me salva de mim mesmo, Jesus. É desafiador viver o Evangelho de verdade, gente. Mas, ao mesmo tempo, é confortador. É consolador, porque é a sensação de estarmos fazendo exatamente aquilo que nós viemos para fazer. É a sensação de eu estou quite com a vida. Eu estou em paz, eu estou alegre. Pode estar tudo caindo, tudo desabando, mas eu estou alegre. Porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. E talvez esse caos que eu estou vivendo seja só porque eu estou me reorganizando internamente. Então tudo aquilo que eu pensava que estava estável, na verdade estava sendo estável é o castelo construído na areia. Logo cai. Então ele caiu, porque não era consistente. Então essa casa caiu para que agora eu possa estabelecer novas raízes em terra firme, em terra fértil, raízes fortes, que nada abala, que chuva nenhuma abala, que peste nenhuma abala. E essas raízes só são firmes, só são inabaláveis porque elas estão em Cristo Jesus. Então, continuando a leitura, gente. Lembrem disso sempre. Olha para o que você está vivendo, olha para o que você está sentindo, olha para o que você está encarando e pensa que é uma oportunidade preciosa de você desenvolver frutos do Espírito Santo. Afinal de contas, Deus desenvolve o fruto do Espírito em nós, permitindo que a gente viva situações nas quais nós seremos fortemente tentados a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta à qual Deus está desejando alargar em nós, desenvolver em nós. Então, se você quer aprender a amar, quando você sentir vontade de rejeitar, lembre disso. Deus está te ensinando a amar. Quando você quiser rejeitar alguém, ou quando alguém estiver te rejeitando, se lembre. É Deus te ensinando sobre amor. É Deus gerando no teu espírito
uma capacidade maior de amar e aumentando em você a capacidade de receber o amor dele. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. Afinal, a felicidade depende das circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. A verdadeira paz, por exemplo, para a gente desenvolver esse fruto do Espírito, que é a paz, a paciência, nós precisamos passar por situações onde somos tentados a ficar com muita preocupação, a ficarmos preocupados, com medo, confusos. E aí somos forçados ao quê? A esperar, a confiar, a depender de Deus. E aí essa dependência dele vai gerando em nós a confiança, a paciência, essa paz que excede o entendimento. Outro exemplo. A paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira. Como que você quer ser paciente com quem só fala amém para você? Com quem faz todas as suas vontades? Se você está num meio onde todo mundo passa a mão na sua cabeça, como é que você vai desenvolver a paciência? É fácil, né? Se você vai morar com... Vai casar, casa. E eu nunca casei, mas eu já morei com amigas. E eu sei que quando a gente... Ou até mesmo com a família. Mas é que a família, às vezes, tem família que se dá super bem, né? Tem família que todo mundo pensa do mesmo jeito, tem as mesmas regras, os mesmos hábitos. Agora, quando você casa ou quando você mora com amigas e tudo mais, você se depara com pessoas que tiveram criações completamente diferentes, que têm hábitos diferentes, que têm personalidade diferente. E aí você vai ter que exercitar a paciência, porque o outro não é igual a você. Então, se você quer desenvolver isso no seu espírito, você precisa buscar em Jesus a paciência com pessoas que te desafiam, que te irritam, justamente para que você saia da sua zona de conforto e encontre esta paz, esta paciência, esse domínio próprio, essa mansidão que só vai ser encontrada em Cristo Jesus. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Olhem que profundo isso, gente. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Você só sabe que você está realmente sendo fiel, que você realmente está entregue aos caminhos de Deus, quando você tem a oportunidade de fazer o contrário e não faz por amor a Ele. Não por medo, mas por amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você não faz algo por medo de Deus, você não entendeu a mensagem da crucificação. Você não tem entendido tanto, talvez, o relacionamento de Jesus com você. Porque se você buscar a Ele, se você buscar relacionamento com Ele, você vai ver que o que Jesus oferece não é digno de medo, é digno de graça, é digno de louvor, é digno de amor. Então eu não faço por medo, eu não deixo de fazer por medo do pecado, por nada disso, por medo do castigo. Eu não faço por amor ao Senhor, porque eu não quero nada que possa me afastar desse amor. Eu não quero nada que possa abafar esse amor dentro de mim. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade,
A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Por quê? Porque a cada vez que você tem a opção, que você tem a possibilidade, que você tem a oportunidade, a chance de fazer algo e não faz, porque de forma consciente você está escolhendo pelo amor de Deus, por uma vida com Ele, pelos caminhos dele, a cada vez que você faz essa mudança consciente, que você tem essa decisão por Ele, você se torna mais semelhante a Ele. Porque o que Deus deseja, eu fico pensando, nas minhas reflexões, nas minhas orações, eu sinto isso. Deus deseja que nós busquemos a Ele de todo o nosso coração, de forma genuína, amores. Não por medo, não por culpa, mas realmente que nós sejamos constrangidos por este amor dEle. Porque, na verdade, é só isso que a gente tanto quer. A gente foge do que a gente mais quer, a gente tem medo do que a gente mais quer. Tem gente que tem medo de Deus porque tem uma imagem de Deus que é aquele Deus punitivo, aquele Deus com mentalidade humana, que vai punir, que vai castigar, enquanto que é totalmente o oposto. Deus, Ele é justo sim, mas Ele é infinito em amor, em bondade. E Ele jamais rejeitará um coração quebrantado. Ai, amém, José. Que lindo isso. Amém. Ok, amores? Que a gente possa fazer escolhas por amor. Porque é isso que Jesus nos ensina. O Evangelho é sobre o amor. É sobre escolhas conscientes. É sobre negar o nosso eu, tomar a nossa própria cruz, que é justamente essa renúncia do ego, da vontade do ego de reagir, de fazer justiça com as nossas próprias mãos. E é buscar a Jesus e descansar na certeza de que a justiça dele é a que merece ser vivida e não a justiça aos nossos próprios olhos. Não é a vingança que vai trazer paz, que vai trazer harmonia, que vai trazer ordem. É o perdão. Não é a raiva, não é a rejeição, mas é o acolhimento, é o amor. E isso a gente pode começar praticando entre aqueles que nos cercam, para que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus, de Jesus, simplesmente e unicamente por amor, sem querer nada em troca disso, sem querer que Ele realize os desejos do nosso coração, sem querer que Ele nos leve a um lugar específico, sem querer que a gente alcance promessas específicas, sem querer que a gente tenha os resultados desejados, mas é simplesmente por amor. Essa humildade de falar: Jesus, eu te amo por quem tu és. Não por aquilo que tu podes fazer em mim, mas por aquilo que tu és. Tu és suficiente e eu sou suficiente no teu amor. E eu quero viver a tua suficiência em todos os meus dias. Eu quero que nada tenha mais peso, eu quero que nada tenha mais valor do que você tem para mim, do que o teu amor tem no meu coração. Me ensina, Jesus. Me ensina a viver a tua suficiência. Me ensina e me preenche deste teu amor que preenche todas as lacunas do meu ser, que me lembra que eu sou aceita, que eu sou amada, que eu sou amparada e que em qualquer tempo ou circunstância eu posso me sentir
no conforto dos teus braços. Oh, meu Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia nos alcance a cada respirar. Porque a cada vez que a gente inspira e expira, nós temos a oportunidade de receber, de sentir, de usufruir da bondade do Senhor. Que o amor dele nos alcance, que o amor dele nos consuma por inteiro e que queime todos os outros amores dentro de nós, para que só sobre ele, para que a gente só queira ter olhos para ele. Ai, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ai, que delícia, gente. Que live, hein? Me surpreendeu, hein? Nossa. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus seja exaltado nos nossos dias, nas nossas ações. Ai, que vontade, gente, de ficar aqui assim. Ficar sentindo isso, esse amor, essa confiança. Ai, nada mais importa, né, gente? Quando estamos nessa conexão com o nosso Pai, a gente lembra que realmente nada mais importa. Só esse sentimento, só esse pertencimento, que é o que traz essa paz, esse conforto, esse suspiro ao nosso coração. E agora a nossa função é isso, né? Como eu falei, a gente treinar isso nos nossos dias, nas nossas relações, que a gente consiga estender esses momentos santos com aqueles que nos cercam, que a gente consiga estender isso ao nosso trabalho, em nossas expressões como um todo. Porque é para isso que estamos aqui, senão estaríamos lá com ele. Mas estamos aqui porque tem trabalho a ser feito justamente aqui, aonde você está, do jeito que você está. Confia nisso. Um beijo, amores. Fiquem com Deus. Ai, obrigada por esta noite, pela companhia, porque isso aqui é resultado da escolha de todos nós, da escolha conjunta de todos nós, tá? Beijo, 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 gente. Sintam-se abraçados e se Deus quiser, essa live amanhã estará lá, disponível no YouTube. Compartilhem, tá bom? Com algum familiar, com algum amigo, alguma amiga. Compartilhem, tá bom? Para que mais corações possam usufruir disso que a gente sentiu aqui hoje. Uma noite em paz, feliz no Senhor, para vocês.